Oi, pessoal, tudo bem? Segundo ano, como que vocês estão? E daí, como que foi o fim de semana? Aproveitaram? Ótimo! Então, hoje nós vamos retomar mais uma aula de português, porque na próxima aula nós já vamos dar continuidade às atividades da apostila, ok? Então, por enquanto, hoje ainda é uma revisão do que nós já vimos, nós vamos encerrar a unidade número 2, porque na próxima semana a gente já vai para a unidade número 3 com as atividades da apostila. Combinado? Ótimo! Então, na unidade número 2, nós vimos a respeito de algumas pontuações, de alguns acentos. Nós vimos sobre o acento agudo, o circunflexo e o tio. Então, vamos lá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o acento agudo, que geralmente a gente fala aquele risquinho em cima das vogais. O acento agudo, ele foi criado com o intuito de ajudar o falante na escrita, especialmente em relação à pronúncia, à voz, quando soa, né, o som das palavrinhas. Os acentos, eles só podem ser utilizados em cima das vogais e nunca das consoantes. Então, não existe acento na língua portuguesa em cima de consoantes, somente de vogais. O acento agudo, ele indica que, além da tonicidade, a forma com que a vogal deve ser pronunciada. No caso das vogais A, E, O, com acento agudo, a pronúncia deve ser aberta. Por exemplo, o A vai ficar mais abertinho. A. O E vai ficar E. O O vai ficar O. Então, quando a gente utiliza o acento agudo, a gente abre mais o sonzinho dessas vogais, né? O A ele já é uma vogalzinha aberta, mas a gente vai dar mais entonação. A, né? O E, é. O O, ó. Então a gente vai abrir o sonzinho dessas palavras com o acento agudo. Combinado? Deu para entender? Ótimo. Então agora a gente vai ter alguns exemplos de palavrinhas com esses sinaizinhos. Por exemplo, café, ó, ó, fé, não é café, café, ó, hábito, ó, o meu A mais aberto, único, óculos, ó, não é óculos, é óculos, régua, saída, pétala, juiz, glória, égua, história, músicas. Então, todas as palavrinhas que têm o acento agudo, o sonzinho delas é um pouquinho mais aberto. Beleza? Deu para entender? Ótimo. Então, agora a gente vai para o acento circunflexo, que a gente chama de chapéuzinho, né? Então, o nome circunflexo, ele é um nome difícil. Então, por isso é comum que nós, professores, a gente chama ele de chapéuzinho. Ele é usado também só sobre vogais, sobre a vogal A, E e O, para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Um exemplo clássico para definir a diferença de pronúncia são as palavrinhas vovô, vovó. Então, muda o acento. Então, com o circunflexo, é diferente do agudo. A palavrinha vai ser mais fechada, ó. Vovô. Ó, com o agudo. Vovó, né? Quando o circunflexo ele é usado, ele faz com que o som da vogal seja emitido de forma mais fechada. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó, bebê, lâmpada, robô, gênio, vovô, cômodo, karatê, né? Se fosse cueca, karaté. Não, karatê. Antônio, ciência, buquê, pêssego, pânico. Então, quando a gente utiliza o acento circunflexo, a gente deixa o sonzinho das vogais mais fechadinho, diferente dos agudos, tá bom? Deu para entender também? Tá difícil? Vamos prosseguir, que vocês vão conseguir. Então, agora, a gente vai falar sobre o tio. O tio, que é essa cobrinha, né? Então, o tio, ele não é um acento, ele é um sinal. Então, na língua portuguesa, o tio, ele aparece em cima das vogais A,
e do O, somente dessas duas vogais, A e O. Então, o tio, ele é um sinalzinho ortográfico que ele é utilizado para assinalar e acentuar e mostrar uma palavra para diferenciar uma letrinha da outra. Na prática, trata-se de um sinal que marca a nasalação, que é um som que denota o uso feito pelo nariz. Ou seja, as palavrinhas com o tio, elas são palavrinhas que a gente utiliza o nariz para produzir o som. Quer ver? Vamos ver alguns exemplos. Ó, pão, né? Ó, a gente faz uma forcinha com o nariz. Ó, canção, avião. Quando a gente está gripado, a gente não fala que a gente fala pelo nariz? Então, essa é a função desse, ele que não é acento, né? Ele é um sinalzinho gráfico, tá? Ó, balão, botões, mães. Então, a vogalzinha fica um pouquinho mais fechada e aí dá a impressão de que esse sonzinho sai pelo nariz. Por isso que a gente fala de som anasalado, que vem do nariz, tá bom? Então, esse sinalzinho gráfico, ele vai nos ajudar a gente diferenciar o sonzinho de uma vogal para outra. Deu para entender? Então, esse sinalzinho só é utilizado em cima de duas vogais, que é a vogal A e a vogal O, como tem esses alguns exemplos na telinha de vocês, ok? O Pro, mas não usa ele no I? Não, não usa. E nem no E, tá bom? E nem no U. Na língua portuguesa, somente no A e no O, ok? E aí, deu para entender? Deu para recapitular? Ótimo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das tarefinhas. Hoje a mamãe não vai precisar imprimir nada. Essas duas imagenzinhas, se vocês quiserem, pode dar pausa no vídeo para poder copiar, porque vocês vão copiar no caderninho de português, tá bom? Vocês vão copiar todos esses 6 exercícios para trabalhar o acento agudo e o circunflexo, tá? Então, não vai precisar imprimir, vocês vão copiar da telinha do computador para o caderno. Ou quem não está com o caderno, pega uma folhinha de sulfite, copia na folha que depois é o mesmo esquema que a professora está falando. Daí a gente cola no caderno. Deu para entender? Combinado? Conseguiram entender a diferença dos acentos? O agudo, um som aberto, circunflexo mais fechado, né? O tio é aquele sinalzinho que o sonzinho sai mais pelo nariz, ok? Foi difícil? Não, né? Então, agora nós encerramos as unidades 1 e 2, que nós já tínhamos visto na escola, em sala de aula, e agora, na próxima semana, nós vamos dar continuidade na apostila, e aí vocês farão atividades na apostila. Combinado? Ó, grande beijo. A gente se vê daqui a pouco para a correção das continhas de adição que foi na sexta-feira, tá bom? Até mais. Segundo ano, a Pro continua com muita saudade e orando para que tudo isso passe logo. Grande beijo.